Ele tinha tudo, menos uma família. Numa tarde de chuva, duas gêmeas de 12 anos entraram no escritório do bilionário Eduardo com um pedido impossível: salvar a mãe delas. O que começou como um ato de ajuda virou a maior virada da vida dele. Uma casa vazia ganhou risos, propósito e um novo sobrenome na porta. Quer saber como um pedido inocente transformou 3 destinos, e depois centenas? Fica até o final porque a última revelação vai te arrepiar. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder histórias reais que aquecem o coração. Eduardo Vasquez observou pela janela de vidro blindado do seu escritório no último andar do edifício corporativo. Aos 65 anos, o magnata dos negócios havia construído um império que se estendia por 3 continentes, mas sua vida pessoal era um vazio profundo. A morte de sua esposa Helena, 10 anos antes, havia deixado uma cicatriz que nem todo o dinheiro do mundo conseguia curar. Seus dias seguiam uma rotina imutável: acordar às 5 da manhã na cobertura vazia, revisar relatórios durante o café da manhã solitário, trabalhar até tarde e voltar para casa apenas para dormir. Fins de semana eram passados no escritório ou em viagens de negócios. Eduardo havia se tornado um estranho para si mesmo, perdido em números e contratos. Naquela terça-feira chuvosa de junho, algo diferente aconteceria. Sua secretária, Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que trabalhava com ele há 15 anos, bateu na porta com hesitação. Senhor Eduardo, há 2 meninas na recepção. Dizem que precisam falar com o senhor urgentemente. Eduardo franziu a testa. Meninas? Que tipo de reunião é essa, Carmen? Você sabe que não recebo sem agendamento. Elas não têm mais de 12 anos, senhor. Estão molhadas da chuva e parecem perdidas. Disseram que é sobre a mãe delas. A curiosidade venceu a irritação. Eduardo nunca recebia crianças em seu escritório. Traga-as aqui. Minutos depois, 2 meninas idênticas entraram timidamente. Cabelos castanhos escuros grudados no rosto pela chuva, roupas simples mas limpas, olhos grandes e expressivos que lembraram Eduardo de algo distante. Elas se pareciam como 2 gotas d'água, exceto por uma pequena cicatriz na testa de uma delas. Boa tarde, senhor, disse uma delas, a voz trêmula mas determinada. Eu sou Sofia, e ela é minha irmã gêmea, Isabela. Temos 12 anos. Eduardo gesticulou para que se sentassem nas cadeiras à frente de sua mesa. O que posso fazer por vocês, meninas? Sofia olhou para Isabela, que assentiu encorajadoramente. Senhor, nossa mãe está muito doente. Ela precisa de uma cirurgia cara, e nós não temos dinheiro. Eduardo se recostou na cadeira, estudando as 2 meninas. Havia algo familiar nelas, mas não conseguia identificar o que. Como vocês souberam onde me encontrar? Isabela finalmente falou, sua voz mais suave que a da irmã. Nossa mãe trabalhou para o senhor há muito tempo. Ela sempre fala do senhor Eduardo, diz que o senhor é uma boa pessoa, mesmo que pareça. Como é que ela diz, Sofia? Carrancudo, completou Sofia, fazendo Eduardo esboçar um sorriso involuntário. E qual é o nome da mãe de vocês? Ana Paula Santos, respondeu Sofia. Ela trabalhou na limpeza do seu prédio antigo, há uns 15 anos. O nome ecoou na mente de Eduardo como um sino distante. Ana Paula, a jovem faxineira que sempre cumprimentava todos com um sorriso, mesmo trabalhando em horários difíceis. Ele se lembrava vagamente dela, sempre educada e dedicada. Helena costumava comentar sobre a simpatia da moça. Lembro-me dela, disse Eduardo suavemente. Uma moça muito trabalhadora. O que aconteceu com ela? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Sofia segurou a mão da irmã e explicou. Ela descobriu um tumor no cérebro. Os médicos disseram que precisa operar logo, mas custa muito dinheiro. Nós tentamos de tudo, senhor. Vendemos tudo que tínhamos, fizemos rifas, pedimos ajuda para todo mundo. E nossa tia que cuidava da gente quando a mamãe trabalhava também morreu no ano passado, acrescentou Isabela entre soluços. Agora só temos uma outra. Eduardo sentiu algo se mexer no peito, uma sensação que havia esquecido há anos. Compaixão.
Onde vocês estão morando agora? Num quartinho alugado perto do hospital, respondeu Sofia. A mamãe não consegue mais trabalhar, então eu limpo casas depois da escola, e a Isabela vende doces na porta da escola. A informação atingiu Eduardo como um soco. 2 meninas de 12 anos sustentando uma mãe doente, fazendo o que adultos mal conseguiriam fazer. Ele pensou em sua própria vida vazia, em todo o dinheiro parado em contas bancárias. Quanto custa a cirurgia? Perguntou Eduardo, sua voz mais gentil do que havia sido em anos. Sofia tirou um papel amassado do bolso. 200.000 reais, senhor. Eu sei que é muito dinheiro, mas nossa mãe sempre disse que o senhor tinha um coração bom, mesmo sendo muito ocupado. Eduardo pegou o papel, analisando os dados médicos. O caso era sério, mas tratável se operado rapidamente. Para ele, 200.000 reais eram como trocos de bolso, mas para aquelas meninas representavam uma fortuna impossível. Por que não procuraram o SUS? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Procuramos, senhor, disse Isabela, secando as lágrimas. Mas a fila de espera é de 6 meses, e a mamãe não tem tanto tempo. O tumor está crescendo. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a chuva continuava caindo sobre a cidade cinzenta. Ele pensou em Helena, em como ela adorava crianças, em como sempre o incentivava a ser mais generoso. Meninas, disse ele, voltando-se para elas. Eu vou ajudá-las. Os olhos das gêmeas se iluminaram simultaneamente. Sofia se levantou da cadeira. Sério, senhor? O senhor vai mesmo nos ajudar? Vou pagar pela cirurgia, disse Eduardo, sentindo uma estranha leveza no peito. Mas quero conhecer a mãe de vocês primeiro. Isabela correu para ele e, antes que Eduardo pudesse reagir, o abraçou pela cintura. Obrigada, senhor. Obrigada. Sofia se juntou ao abraço, e pela primeira vez em 10 anos, Eduardo sentiu o calor de um afeto genuíno. Suas mãos trêmulas tocaram os cabelos úmidos das meninas, e ele teve que piscar rapidamente para conter a emoção. Carmen, chamou ele. Cancele todos os meus compromissos da tarde. A secretária apareceu na porta, os olhos marejados. Havia presenciado toda a cena e estava visivelmente emocionada. Vamos visitar a mãe de vocês, disse Eduardo às meninas. E depois vamos resolver isso de uma vez por todas. No elevador, descendo para a garagem, Sofia perguntou, Senhor Eduardo, por que o senhor vai nos ajudar? Nem nos conhece direito. Eduardo olhou para o reflexo das 3 figuras no espelho do elevador, um homem de terno caro entre 2 meninas simples, e disse, às vezes, são as pessoas que menos conhecemos que mais nos ensinam sobre nós mesmos. O apartamento onde Ana Paula morava com as filhas era uma contraposição stark ao mundo de Eduardo. Um prédio antigo, paredes úmidas, um pequeno quarto com uma cama de solteiro onde a mãe descansava e um sofá-cama onde as gêmeas dormiam. Ana Paula estava mais magra do que Eduardo se lembrava, o rosto pálido e os olhos fundos, mas ainda conservava aquele sorriso gentil que ele guardava na memória. Senhor Eduardo, ela disse, tentando se levantar da cama. Não acredito que o senhor veio até aqui. Fique deitada, Ana Paula, disse ele, puxando uma cadeira de plástico. Como está se sentindo? Ah, senhor, tenho dias melhores e piores. Mas as meninas não deviam ter incomodado o senhor. Elas são muito teimosas. Sofia e Isabela se posicionaram uma de cada lado da cama da mãe. Mamãe, o senhor Eduardo vai pagar pela sua cirurgia, anunciou Sofia, radiante. Ana Paula olhou para Eduardo com surpresa e gratidão. Senhor, eu não posso aceitar isso. É dinheiro demais. Ana Paula, disse Eduardo, inclinando-se para a frente. Você trabalhou para mim com dedicação por anos. Lembro-me de você chegando cedo, saindo tarde, sempre com um sorriso no rosto. Suas filhas são excepcionais. Permita-me fazer isso. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana Paula. Eu não tenho como pagar de volta, senhor. Não precisa pagar nada. Considere um investimento no futuro dessas meninas extraordinárias. Eduardo tirou o celular e ligou para seu médico particular,
Dr. Henrique Mendonça, um dos melhores neurocirurgiões do país. Henrique, preciso de um favor urgente, disse ele, saindo para o corredor estreito. Tenho uma paciente que precisa de cirurgia para tumor cerebral imediatamente. Após uma conversa de 10 minutos, Eduardo voltou ao quarto. Ana Paula, amanhã às 8 da manhã você será internada no Hospital Sírio-Libanês. Dr. Mendonça é o melhor neurocirurgião que conheço. Ele vai cuidar de você. A família se abraçou, chorando de alívio e gratidão. Eduardo observava a cena, sentindo algo que não sentia há uma década. Propósito. Meninas, disse ele, vocês vão ficar onde durante a internação da mãe de vocês? Vamos ficar aqui mesmo, senhor, respondeu Isabela. Sabemos nos virar sozinhas. Absolutamente não, disse Eduardo com firmeza. Vocês vão ficar na minha casa. Tenho quartos vazios demais. A cobertura de Eduardo era um mundo completamente diferente para Sofia e Isabela. 3 andares de luxo minimalista, com vista panorâmica da cidade, mas estranhamente frio e sem personalidade. Nossa, sussurrou Sofia, olhando pela janela do andar principal. Dá para ver a cidade inteira daqui. Eduardo observava as meninas explorarem o espaço com curiosidade respeitosa. Elas tocavam as coisas delicadamente, como se tudo fosse muito frágil e caro. Fiquem à vontade, disse ele. Esta é a casa de vocês enquanto a mãe de vocês estiver no hospital. Isabela parou diante de uma foto emoldurada na estante, a única foto pessoal visível em toda a casa. Era Eduardo com uma mulher de sorriso luminoso, ambos mais jovens, em alguma viagem. Quem é ela, senhor Eduardo? Perguntou Isabela com delicadeza. Eduardo se aproximou e pegou a foto. Era minha esposa, Helena. Ela morreu há 10 anos. Ela era bonita, disse Sofia. O senhor deve sentir muita saudade. Sinto, admitiu Eduardo, guardando a foto. Mas vocês sabem o que é saudade, não é? Saudade da época em que a mãe de vocês estava bem. As meninas assentiram gravemente. Havia uma sabedoria precoce nelas, forjada pelas dificuldades que haviam enfrentado. Naquela primeira noite, Eduardo jantou em companhia pela primeira vez em anos. As gêmeas contaram sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos que tinham. Sofia queria ser médica para ajudar pessoas como a mãe. Isabela sonhava em ser professora. E vocês, como fazem para se distinguir? Perguntou Eduardo. Vocês são praticamente idênticas. Isabela riu. Eu tenho esta cicatriz aqui, disse, apontando para a pequena marca na testa. Caí de bicicleta quando tinha 6 anos. E eu sou mais falante, acrescentou Sofia. A Isabela é mais tímida, mas também mais observadora. Vocês se dão bem. Sempre responderam em uníssono, fazendo Eduardo sorrir. Após o jantar, enquanto as meninas tomavam banho, cada uma em um banheiro diferente, luxo que nunca haviam experimentado, Eduardo ligou para o hospital. Ana Paula havia sido internada e os exames pré-operatórios estavam sendo realizados. A cirurgia estava marcada para o dia seguinte à tarde. Quando as gêmeas se juntaram a ele na sala, vestindo pijamas novos que ele havia mandado Carmen comprar, Eduardo percebeu que sua casa já não parecia tão vazia. No dia da cirurgia, Eduardo acompanhou as meninas ao hospital. Elas estavam nervosas, segurando as mãos uma da outra enquanto esperavam na sala de espera do centro cirúrgico. Dr. Henrique Mendonça se aproximou deles antes da cirurgia. Senhor Vasquez, examinei a paciente. O tumor é grande, mas está em posição operável. Tenho confiança de que daremos conta. Doutor, disse Sofia, levantando-se da cadeira. A nossa mãe vai ficar boa. Dr. Mendonça se ajoelhou na altura das meninas. Vou fazer tudo o que está ao meu alcance. Sua mãe é uma mulher forte, e vocês duas são a razão pela qual ela vai lutar para se recuperar. Durante as 6 horas de cirurgia, Eduardo descobriu coisas sobre si mesmo que havia esquecido. Descobriu que sabia fazer tranças no cabelo quando Isabela pediu ajuda. Descobriu que ainda se lembrava de histórias engraçadas quando Sofia perguntou sobre sua infância.
Descobriu que era capaz de consolar e ser consolado quando ambas as meninas choraram de nervosismo. Senhor Eduardo, disse Isabela durante uma das pausas, o senhor tem filhos? A pergunta doeu, mas Eduardo respondeu honestamente. Helena e eu tentamos ter filhos por muitos anos, mas não conseguimos. Depois que ela morreu, eu meio que desisti da ideia de ter uma família. Mas o senhor seria um pai muito bom, disse Sofia com convicção. O senhor é gentil e paciente. Como vocês podem ter certeza? Perguntou ele, genuinamente curioso. Porque o senhor veio até aqui ficar com a gente, respondeu Isabela simplesmente. Pessoas más não fazem isso. Quando o Dr. Mendonça finalmente apareceu na sala de espera, ainda vestindo o avental cirúrgico, seu sorriso disse tudo antes mesmo que ele falasse. A cirurgia foi um sucesso completo, anunciou. Conseguimos remover todo o tumor. Ana Paula está na recuperação e deve acordar nas próximas horas. Sofia e Isabela se abraçaram, chorando de alívio. Eduardo sentiu os olhos marejarem e, pela primeira vez em 10 anos, não tentou esconder as lágrimas. Posso ver a mamãe? Perguntou Isabela. Em algumas horas, quando ela estiver mais acordada, disse o médico. Mas posso adiantar que o prognóstico é excelente. Com o tratamento adequado, ela deve se recuperar completamente. Nos dias seguintes, enquanto Ana Paula se recuperava no hospital, Eduardo descobriu como era viver com 2 meninas de 12 anos. Sua rotina rígida foi completamente transformada. As manhãs começavam cedo, mas agora incluíam café da manhã com conversa animada. Sofia insistia em preparar torradas para todos, enquanto Isabela organizava as mochilas escolares com precisão militar. Eduardo se ofereceu para levá-las à escola. No primeiro dia, elas ficaram constrangidas quando ele chegou com o motorista e o carro de luxo. Senhor Eduardo, disse Sofia no banco traseiro, os outros meninos vão fazer muitas perguntas. E qual é o problema nisso? Perguntou Eduardo. Eles vão pensar que somos ricas agora, explicou Isabela. E nós não somos. Isso é só temporário, né? A inocência da observação tocou Eduardo profundamente. Vocês são ricas sim, disse ele. Ricas em caráter, em determinação, em amor uma pela outra. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Na escola, Eduardo foi apresentado como um amigo da família que estava ajudando temporariamente. As professoras, Dona Márcia e Dona Rosa, conheciam bem a situação das gêmeas e ficaram emocionadas ao saber da cirurgia bem-sucedida da mãe. Essas meninas são especiais, disse Dona Márcia a Eduardo. Nunca faltaram às aulas, mesmo com todas as dificuldades. Sempre ajudam os colegas e são as melhores alunas da turma. Elas têm potencial para qualquer coisa que quiserem ser, acrescentou Dona Rosa. Sofia tem um talento natural para ciências, e Isabela é extraordinária em línguas e literatura. Eduardo sentiu um orgulho estranho e inesperado, como se fossem suas próprias filhas sendo elogiadas. À tarde, quando as buscava na escola, elas contavam sobre o dia com entusiasmo. Sofia havia ajudado um colega com matemática, Isabela havia lido uma redação em voz alta para a turma. Senhor Eduardo, disse Sofia um dia, por que o senhor nunca teve filhos? O senhor seria um pai incrível. Eduardo pensou cuidadosamente na resposta. Às vezes a vida não acontece como planejamos, Sofia. Helena e eu queríamos muito ser pais, mas não conseguimos. Quando ela morreu, eu achei que essa chance tinha passado para sempre. Mas agora o senhor tem a gente, disse Isabela com simplicidade. Mesmo que não seja para sempre, agora tem. A frase ecoou na mente de Eduardo pelo resto do dia. Agora o senhor tem a gente. Uma semana após a cirurgia, Ana Paula recebeu alta médica. Eduardo foi buscá-la no hospital com as meninas, que estavam eufóricas por ter a mãe de volta. Não acredito que estou bem, disse Ana Paula no carro, tocando delicadamente a cabeça enfaixada. Parece um milagre. É um milagre sim, mamãe, disse Sofia, segurando sua mão. O senhor Eduardo é nosso anjo da guarda. Eduardo desviou o olhar, constrangido com o elogio. Ana Paula, quero conversar com você sobre algumas coisas.
De volta à cobertura, depois que as meninas foram organizar suas coisas, Eduardo e Ana Paula sentaram na varanda. Primeiro, disse Eduardo, quero que saiba que não há pressa nenhuma para saírem daqui. Você precisa se recuperar completamente. Senhor Eduardo, o Senhor já fez tanto por nós. Não posso abusar da sua bondade. Ana Paula, posso fazer uma pergunta pessoal? O pai das meninas. Ela suspirou. Nos abandonou quando soube que eram gêmeas. Disse que não tinha condições de sustentar duas crianças. Desde então, sou só eu e elas. Eduardo assentiu gravemente. Vocês se viraram muito bem sozinhas. Suas filhas são excepcionais. São minha vida inteira, disse Ana Paula com emoção. Quando descobri o tumor, meu maior medo não era morrer. Era deixá-las sozinhas no mundo. Ana Paula, disse Eduardo, escolhendo as palavras cuidadosamente, eu tenho uma proposta a fazer. Ela o olhou com curiosidade. Quero oferecer um emprego para você. Não como faxineira, mas como administradora da minha casa. Um salário digno, plano de saúde completo para você e as meninas, e vocês podem continuar morando aqui se quiserem. Ana Paula o encarou, incrédula. Senhor, por quê? Porque esta casa estava morrendo sem vida dentro dela, disse Eduardo honestamente. Porque suas filhas me lembraram de quem eu costumava ser antes de me fechar para o mundo. Porque vocês três trouxeram algo de volta à minha vida que eu pensava ter perdido para sempre. E o que foi? Alegria, respondeu Eduardo simplesmente. Propósito. A sensação de que amanhã pode ser melhor que hoje. Ana Paula começou a chorar silenciosamente. Aceito, sussurrou. Aceito, e prometo que não vai se arrepender. Os meses seguintes transformaram a vida de todos. Ana Paula se recuperou completamente e assumiu a administração da casa com eficiência e carinho. A cobertura antes fria e impessoal ganhou vida, flores nas janelas, fotos da família na estante, risadas ecoando pelos corredores. Eduardo descobriu prazeres simples que havia esquecido. Ajudar com o dever de casa, assistir a filmes no sofá, ouvir as meninas contarem sobre os sonhos e planos para o futuro. Sofia mantinha seu sonho de ser médica, e Eduardo se ofereceu para custear sua educação. Mas quero que estude muito, disse ele. Medicina é uma profissão séria. Vou estudar mais que todo mundo, prometeu Sofia. Vou ser a melhor médica do mundo. Isabela desenvolveu sua paixão pela literatura e começou a escrever pequenas histórias. Eduardo encomendou um notebook para ela e se surpreendeu com o talento da menina. Esta história está muito boa, Isabela, disse ele, lendo um de seus contos. Você tem um dom real para a escrita. O senhor acha mesmo? Perguntou ela, radiante. Quero escrever livros que façam as pessoas se sentirem menos sozinhas. A frase tocou Eduardo profundamente. Menos sozinhas. Era exatamente isso que ela havia feito por ele. No trabalho, Eduardo também mudou. Dona Carmen notou que ele estava mais paciente, mais atento às necessidades dos funcionários. Senhor Eduardo, disse ela um dia, o senhor está diferente. Mais humano. Eduardo riu. É que aprendi que negócios são importantes, mas pessoas são essenciais. Ele instituiu um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários e criou um fundo de ajuda médica para emergências. Se alguém na empresa estiver passando por dificuldades como a família de Ana Paula passou, quero saber, instruiu Carmen. Durante as férias escolares, Eduardo levou as meninas e Ana Paula para conhecer a praia. Era a primeira viagem de férias que fazia em 10 anos, e a primeira vez que Sofia e Isabela viam o mar. É enorme, gritou Sofia, correndo pela areia. E parece que não tem fim, maravilhou-se Isabela. Eduardo observava as três correndo pela praia e sentiu uma felicidade plena que não experimentava desde os tempos com Helena. Naquela noite, ligou para Dr. Mendonça. Henrique, como está Ana Paula nos exames de controle? Perfeita, Eduardo. Não há nenhum sinal de recidiva. Ela está curada. Obrigado por tudo. Eduardo, posso dizer uma coisa? Você salvou aquela família,
mas elas também salvaram você. Um ano após a cirurgia de Ana Paula, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Era uma manhã de sábado quando reuniu Ana Paula, Sofia e Isabela na sala. Tenho algo importante para conversar com vocês, disse ele, nervoso de uma forma que não sentia há décadas. As três o olharam com expectativa. Ana Paula, você se tornou muito mais que uma funcionária para mim. Você é uma amiga querida, uma pessoa em quem confio completamente. Ana Paula sorriu, intuindo que algo especial estava vindo. E vocês duas, continuou Eduardo, olhando para as gêmeas, se tornaram as filhas que sempre sonhei ter. Vocês trouxeram luz para minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Sofia e Isabela se entreolharam, sentindo a emoção no ar. Por isso, disse Eduardo, respirando fundo, gostaria de adotá-las oficialmente. Se vocês quiserem, claro. O silêncio durou apenas alguns segundos antes de Sofia pular do sofá e correr para abraçá-lo. Sério? O senhor quer mesmo ser nosso pai? Isabela se juntou ao abraço, chorando de alegria. Eu sempre quis ter um pai que ficasse. Ana Paula se aproximou, também emocionada. Eduardo, você tem certeza? É uma responsabilidade enorme. Tenho certeza absoluta, disse Eduardo, abraçando suas duas filhas. Aliás, Ana Paula, tenho outro pedido a fazer. Ela o olhou curiosa. Você aceitaria se casar comigo? A pergunta pegou todos de surpresa. Ana Paula o encarou, boquiaberta. Não por obrigação ou gratidão, continuou Eduardo rapidamente. Mas porque você se tornou uma pessoa fundamental na minha vida. Porque admiro sua força, sua dedicação, sua bondade. Por quê? Porque me apaixonei por você, pela pessoa incrível que você é. Sofia e Isabela olhavam entre os dois adultos, segurando as mãos uma da outra. Eduardo, disse Ana Paula suavemente, você tem certeza de que não é só gratidão? Ou solidão? Tenho certeza de que é amor, respondeu Eduardo. Amor por você, amor por suas filhas, amor pela família que nos tornamos. Ana Paula se aproximou dele e segurou sua mão. Então sim. Aceito ser sua esposa, e aceito que você seja o pai das minhas meninas. A sala explodiu em gritos de alegria e abraços. Sofia e Isabela dançavam de felicidade, gritando: vamos ter uma família de verdade. 2 anos depois, a família Vasques Santos estava completa e próspera. Eduardo havia oficialmente adotado Sofia e Isabela, que agora levavam seu sobrenome com orgulho. Ana Paula se tornará Ana Paula Vasques em uma cerimônia íntima e emocionante. Sofia, agora com 15 anos, mantinha suas excelentes notas e seu sonho de medicina. Já fazia parte de um programa de jovens pesquisadores em um hospital universitário, patrocinado pelo programa de bolsas que Eduardo criará. Isabela, também com 15 anos, havia publicado seu primeiro livro de contos, com toda a renda revertida para crianças órfãs. Seu talento para escrita era reconhecido nacional, e ela já pensava em estudar jornalismo e literatura. Eduardo transformará completamente sua empresa, implementando políticas de responsabilidade social que se tornaram modelo para outras corporações. O programa de ajuda médica havia ajudado dezenas de famílias, e as bolsas de estudo beneficiavam centenas de jovens. Papai, disse Sofia uma noite, durante o jantar em família, lembra de quando a Isabela e eu aparecemos no seu escritório? Como eu poderia esquecer, respondeu Eduardo, sorrindo. Foi o dia mais importante da minha vida. A gente estava tão nervosa, disse Isabela. Achávamos que o senhor ia mandar a gente embora. Na verdade, confessou Eduardo, vocês me salvaram muito mais do que eu salvei vocês. Ana Paula segurou a mão do marido. Nós nos salvamos uns aos outros. Sabe o que é engraçado? Disse Sofia. A gente só queria ajuda para mama, mas acabamos ganhando um pai. E eu só queria ajudar vocês, disse Eduardo, mas acabei ganhando uma família inteira. Isabela levantou seu copo de suco. Um brinde. Um brinde a quê? Perguntou Ana Paula. Aos pedidos inocentes que mudam a vida inteira, disse Isabela com sabedoria de alguém muito mais velha.
Todos levantaram seus copos, brindando à sorte, ao amor, à família que haviam construído juntos. Eduardo olhou ao redor da mesa, vendo os rostos das pessoas que amava, e soube que havia encontrado algo mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Havia encontrado o lar. A história de um bilionário solitário havia se transformado na história de uma família unida pelo amor, pela gratidão e pela certeza de que às vezes os maiores milagres começam com os pedidos mais simples. E sempre que alguém perguntava como tudo havia começado, Eduardo respondia com um sorriso: começou com duas meninas corajosas que não tiveram medo de pedir ajuda, e um homem solitário que aprendeu que dar é a melhor forma de receber. 5 anos haviam se passado, e a transformação na vida de Eduardo Vasquez era completa. Aos 70 anos, ele havia descoberto uma energia e alegria de viver que não sentia desde a juventude. Sofia, agora com 17 anos, estava no último ano do ensino médio e havia sido aceita com bolsa integral na melhor universidade de medicina do país. Seus estudos sobre neurologia eram influenciados pela experiência vivida com a mãe, e ela já participava de pesquisas sobre tumores cerebrais. Papai, disse Sofia em uma manhã, mostrando uma carta, recebi uma proposta para fazer intercâmbio em Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Eduardo pegou a carta, orgulhoso. É uma oportunidade incrível, filha. Você deve aceitar. Mas vou ficar longe da família por um ano inteiro, disse ela, preocupada. Ana Paula se aproximou, servindo café. Sofia, seu pai e eu sempre te apoiaremos em seus sonhos. A família verdadeira não se desfaz pela distância. Isabela, que estava lendo no sofá, levantou os olhos. E eu vou escrever cartas todos os dias para você, irmã. Eduardo sorriu, observando a interação entre suas filhas. Isabela, aos 17 anos, havia se tornado uma jovem escritora reconhecida. Seu segundo livro, Cartas para quem Precisa de Esperança, havia se tornado um best-seller, e ela usava toda a renda para financiar tratamentos médicos para crianças carentes. A propósito, disse Isabela, recebi uma proposta de uma editora francesa. Querem traduzir meus livros para o francês. Minha filha é escritora internacional, disse Eduardo, bagunçando o cabelo dela. Lembro quando você escrevia historinhas no meu notebook. E agora ela vai conquistar o mundo, acrescentou Ana Paula, beijando a testa da filha. O telefone de Eduardo tocou. Era Carmen, agora sua sócia na empresa depois que ele havia decidido partilhar os lucros com todos os funcionários de longa data. Eduardo, temos uma situação no escritório. Uma família procurou você hoje, bem parecida com a situação de 5 anos atrás. Eduardo se animou. Que tipo de situação? Um pai viúvo com 3 filhos pequenos. A esposa morreu de câncer, ele perdeu o emprego, e agora um dos meninos precisa de uma cirurgia cardíaca urgente. Eu já vou para aí, disse Eduardo, levantando-se. Vai onde, papai? Perguntou Sofia. Ajudar uma família, respondeu ele, beijando a testa das filhas. Querem vir comigo? Sofia e Isabela se entreolharam e sorriram. Sempre, responderam em uníssono. No escritório, Eduardo encontrou Roberto Silva, um homem de 40 anos com aparência cansada, acompanhado de 3 crianças, um menino de 8 anos visivelmente doente, uma menina de 6 anos e um bebê de 2 anos no colo. Senhor Vasquez, disse Roberto, a voz trêmula, me disseram que o senhor às vezes ajuda famílias em situação difícil. Eduardo olhou para Sofia e Isabela, que imediatamente se aproximaram das crianças para distraí-las. Era um reflexo natural. Elas haviam aprendido com o pai que cuidar dos outros era uma responsabilidade e um privilégio. Conte-me sua situação, Roberto, disse Eduardo, sentando-se. Minha esposa Maria morreu há 6 meses. Câncer no pâncreas. Eu trabalhava numa metalúrgica, mas a empresa fechou. Agora meu filho Pedrinho precisa de uma cirurgia no coração, e eu não tenho mais nada para vender. A história era dolorosamente familiar. Eduardo olhou para o menino, que estava sentado quieto enquanto Isabela lhe mostrava desenhos no caderno. Quanto custa a cirurgia? 300 mil reais, senhor. Eu sei que é muito dinheiro. Roberto, interrompeu Eduardo gentilmente, me dê todos os dados médicos do Pedrinho.
Vou resolver isso hoje mesmo. O homem começou a chorar. Senhor, como posso agradecer? Sofia se aproximou e disse, Senhor Roberto, há 5 anos atrás, eu e minha irmã estávamos no seu lugar. Minha mãe precisava de cirurgia, e meu pai nos ajudou. A melhor forma de agradecer é, um dia, ajudar outra família. Eduardo sentiu um orgulho imenso de sua filha. Ela havia compreendido perfeitamente a lição mais importante da vida. Roberto, disse Eduardo, além da cirurgia, quero oferecer um emprego para você na minha empresa. Sei que você tem experiência com metalurgia, e estamos expandindo nosso setor industrial. E as crianças podem ficar no berçário e na escola da empresa enquanto você trabalha, acrescentou Isabela. Roberto olhou para as 3 pessoas à sua frente como se estivesse vendo anjos. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita, disse Eduardo com um sorriso. E que um dia, quando puder, vai ajudar outra família que esteja passando pela mesma situação. 6 meses depois, Pedrinho Silva estava completamente recuperado da cirurgia cardíaca, correndo pelo pátio da escola da empresa junto com outras crianças. Roberto havia se tornado um dos melhores supervisores do setor industrial e estava noivo de Carla, a professora do berçário. O amor havia florescido novamente em sua vida. Eduardo observava a cena da janela do seu escritório quando Ana Paula entrou. Pensando no que, meu amor? Perguntou ela, abraçando-o por trás. Em como a vida é engraçada, respondeu Eduardo. Há 7 anos, eu era um homem amargurado, isolado do mundo. Hoje, olho para baixo e vejo dezenas de famílias prosperando por causa de decisões que tomamos juntos. Ana Paula beijou seu pescoço. Você sabe qual é o seu maior talento? Qual? Você não apenas ajuda as pessoas. Você ensina elas a ajudarem outras pessoas. Criou um círculo de bondade que vai continuar por gerações. Eduardo se virou para abraçar a esposa. Nós criamos, Ana. Nós, você, Sofia e Isabela. Somos uma equipe. Naquele momento, as 2 filhas entraram no escritório, agitadas. Papai, mamãe, disse Sofia. Temos uma novidade. Isabela foi selecionada para um programa de jovens escritores na França, anunciou Sofia. E Sofia recebeu uma proposta para fazer residência médica no hospital onde a mamãe foi operada, completou Isabela. Eduardo e Ana Paula se entreolharam, surpresos com as coincidências da vida. O Dr. Mendonça disse que quer Sofia em sua equipe, continuou Sofia. Ele disse que ela tem o perfil perfeito para neurocirurgia. E o programa na França vai me permitir escrever um livro sobre famílias que se formam através da adoção e da bondade, disse Isabela. Vocês 2 vão realizar seus sonhos, disse Eduardo, emocionado. Estou muito orgulhoso. Papai, disse Isabela, posso fazer uma pergunta? Sempre, minha filha. Se você pudesse voltar no tempo e escolher não nos ajudar naquele dia, você escolheria uma vida mais simples, sem todas essas responsabilidades. Eduardo pensou por um momento, olhando para sua família. Isabela, se eu pudesse voltar no tempo, a única coisa que eu mudaria seria ter conhecido vocês ainda mais cedo. 1 ano depois, Eduardo estava preparando um discurso especial. Havia sido convidado para falar em uma conferência internacional sobre responsabilidade social corporativa, e queria compartilhar a lição mais importante de sua vida. Sofia estava no 2º ano de medicina, destacando-se em todas as matérias. Nas férias, ela voltava para casa e ajudava Eduardo no programa de assistência médica da empresa. Isabela estava em Paris, escrevendo seu novo livro e enviando cartas semanais para a família. Suas histórias sobre adoção e família estavam tocando corações em vários países. Ana Paula havia se tornado a diretora de responsabilidade social da empresa, coordenando todos os programas de ajuda humanitária que criaram. Eduardo, disse Ana Paula, revisando o discurso com ele, você tem certeza que quer contar a história toda? Tenho, respondeu Eduardo. As pessoas precisam saber que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. No dia da conferência, Eduardo subiu ao palco diante de centenas de empresários e filantropistas de todo o mundo. 7 anos atrás, começou ele,
Eu era o homem mais rico e mais pobre do mundo ao mesmo tempo. Rico em dinheiro, pobre em tudo que realmente importa. Até que duas meninas de 12 anos apareceram no meu escritório com um pedido simples: ajudar a mãe delas. Ele contou toda a história: o encontro com Sofia e Isabela, a cirurgia de Ana Paula, a transformação gradual de sua vida, o casamento, as adoções, e como isso havia mudado não apenas suas vidas, mas as vidas de centenas de outras famílias. A lição que aprendi, disse Eduardo, olhando para a plateia, é que quando ajudamos uma pessoa, não estamos apenas mudando a vida dela. Estamos mudando nossa própria vida e criando uma corrente de bondade que se multiplica infinitamente. Hoje, minha empresa não é apenas mais lucrativa, ela é mais humana. Meus funcionários não são apenas mais produtivos, eles são mais felizes. E eu não sou apenas mais rico, eu sou, finalmente, uma pessoa completa. A plateia se levantou em uma ovação emocionada. Eduardo viu lágrimas nos olhos de muitas pessoas. Após o discurso, dezenas de empresários se aproximaram dele, querendo implementar programas similares em suas próprias empresas. Senhor Vasquez, disse uma empresária japonesa, sua história me tocou profundamente. Como posso começar um programa como o seu? Comece pequeno, respondeu Eduardo. Uma família, uma pessoa, um ato de bondade por vez. O importante não é o tamanho da ajuda, mas a sinceridade do gesto. 2 anos depois, Sofia se formou em medicina com as maiores honras de sua turma. Sua tese sobre tratamento humanizado em neurocirurgia pediátrica foi considerada revolucionária. Isabela voltou de Paris com seu livro A Família que Escolhemos, um best-seller internacional que contava histórias reais de famílias formadas através da adoção, da bondade e do amor incondicional. Na formatura de Sofia, Eduardo estava na primeira fileira, segurando a mão de Ana Paula, os dois chorando de orgulho. Antes de receber meu diploma, disse Sofia no microfone, quero agradecer a 3 pessoas especiais. A minha mãe Ana Paula, que me ensinou que força não é nunca cair, mas sempre se levantar. A minha irmã Isabela, que me mostrou que palavras podem curar tanto quanto medicina. E ao meu pai Eduardo, que me ensinou que a maior operação que podemos fazer é no coração das pessoas, tirando a frieza e colocando o amor. A plateia explodiu em aplausos, mas Eduardo mal conseguia ouvir. Suas lágrimas de alegria tornavam tudo borrado e perfeito ao mesmo tempo. Naquela noite, durante a festa de formatura em casa, Isabela fez um anúncio. Família, quero dizer que decidi usar todo o dinheiro dos meus livros para criar a Fundação Sofia e Isabela, um fundo permanente para ajudar crianças órfãs e famílias em dificuldade médica. Sofia se levantou imediatamente, e eu quero usar meu primeiro salário como médica para contribuir com a fundação. Eduardo olhou para Ana Paula, que estava radiante. Nossas filhas se tornaram mulheres extraordinárias, sussurrou ele. Elas sempre foram extraordinárias, respondeu Ana Paula. Nós apenas demos a elas a oportunidade de florescer. Roberto Silva, que havia se tornado gerente-geral da empresa, se aproximou com sua nova família, Carla e os 3 filhos, incluindo Pedrinho, agora um menino saudável de 11 anos. Doutor Sofia, disse Pedrinho, usando o título que ele insistia em dar para Sofia mesmo antes dela se formar. Quando eu crescer, quero ser médico igual você e ajudar crianças doentes igual você me ajudou. Sofia se ajoelhou na altura do menino. Pedrinho, você já está ajudando. Sua alegria e sua força inspiram todo mundo ao seu redor. Eduardo observava tudo com o coração transbordando de gratitude. Sua casa, antes vazia e silenciosa, agora estava cheia de vida, amor, risadas e esperança. 10 anos após o primeiro encontro no escritório, Eduardo organizou uma festa especial. Ele havia convidado todas as famílias que haviam sido ajudadas ao longo dos anos. Eram mais de 50 famílias, todas prósperas e felizes. Sofia, agora uma neurocirurgiã respeitada de 27 anos, estava noiva de Dr. Carlos, um pediatra que conhecera no hospital. Isabela, também com 27 anos, estava casada com Jean-Pierre, um jornalista francês, e esperava seu primeiro filho. Papai está oficialmente virando avô, anunciou Isabela, segurando a barriga ainda pequena. Eduardo mal conseguia conter a emoção. Um neto, disse ele,
abraçando Isabela. Helena estaria tão feliz. Ela está feliz, disse Ana Paula suavemente. Onde quer que esteja, ela está vendo tudo isso e se orgulhando da família linda que você construiu. Durante a festa, Eduardo fez um discurso emocionado. Há 10 anos, 2 meninas corajosas mudaram minha vida com um pedido simples. Hoje, olho ao meu redor e vejo não apenas uma família, mas uma comunidade inteira de pessoas que se ajudam mutuamente. Ele apontou para Roberto, que agora dirigia uma ONG para pais solteiros. Roberto ajuda dezenas de famílias todos os anos. Apontou para Carla, que havia criado uma escola gratuita para crianças carentes. Carla educa mais de 200 crianças. Apontou para Dr. Mendonça, que havia criado um programa de cirurgias gratuitas. Henrique já salvou centenas de vidas. Cada pessoa que ajudamos se tornou uma fonte de ajuda para outras pessoas. Isso é o que eu chamo de verdadeiro investimento, investimento na bondade humana. Sofia se levantou para falar. Papai, há algo que você precisa saber. Isabela e eu decidimos que nossos filhos vão conhecer a história completa de como nossa família se formou. Eles vão saber que às vezes as melhores famílias não começam com sangue, mas com amor. Isabela complementou. E vamos ensinar a eles que ter muito dinheiro não é ruim, desde que usemos esse dinheiro para tornar o mundo um lugar melhor. Eduardo olhou para Ana Paula, que estava chorando de emoção. Conseguimos, sussurrou ele. Criamos filhas que entendem o verdadeiro valor da vida. Nós não criamos, corrigiu Ana Paula. Nós apenas cuidamos. Elas já eram extraordinárias quando chegaram na nossa vida. 5 anos depois, Eduardo, agora com 80 anos, estava brincando no jardim com seus 2 netos, Miguel, filho de Isabela, com 4 anos, e Sofia, filha de Sofia, com 2 anos. Vovô Eduardo, disse Miguel, puxando sua manga, a mamãe disse que você salvou ela e a tia Sofia quando elas eram pequenas. É verdade. Eduardo pegou o menino no colo. Na verdade, Miguel, elas é que me salvaram. Elas me ensinaram que a vida só tem sentido quando compartilhamos nossa alegria com outras pessoas. Como assim, vovô? Bem, disse Eduardo, sentando com os 2 netos, você sabe que o vovô tem muito dinheiro, né? Sei, disse Miguel. Mamãe disse que você é muito rico. E você sabe o que me fez feliz de verdade? Não foi ter muito dinheiro. Foi poder usar esse dinheiro para ajudar pessoas que precisavam. Pequena Sofia, ainda muito nova para entender completamente, mas sempre atenta, bateu palmas. Ajudar, ajudar. Eduardo riu, beijando a testa da neta. Isso mesmo, Sofia. Ajudar. Naquele momento, Sofia chegou do hospital, ainda vestindo o jaleco. Como estão meus homens e minha princesa? Mamãe! Gritou Sofia, correndo para os braços da mãe. Tia Sofia, disse Miguel, o vovô estava contando como vocês se salvaram uns aos outros. Sofia se sentou com eles na grama. É verdade, Miguel. Às vezes, quando ajudamos alguém, descobrimos que essa pessoa também estava nos ajudando, mesmo sem saber. Isso é muito confuso, disse Miguel, fazendo todos rirem. Quando você crescer, vai entender, disse Eduardo. Por enquanto, apenas lembre-se de que ser bondoso é a coisa mais importante do mundo. Isabela chegou logo depois, trazendo uma cópia do seu novo livro, Cartas para Meus Netos, Lições sobre Amor e Família. Dedico este livro, disse ela, lendo a dedicatória, ao meu pai Eduardo, que me ensinou que família não é sobre quem tem o mesmo sangue, mas sobre quem escolhe amar incondicionalmente. Eduardo pegou o livro, as mãos tremendo ligeiramente com a idade, mas os olhos brilhando de orgulho. Minha escritora favorita, disse ele. Ana Paula apareceu na janela da cozinha. Jantar está pronto. Venham todos. Enquanto caminhavam para dentro de casa, Eduardo de mãos dadas com os netos, Sofia e Isabela conversando sobre os projetos da fundação, Ana Paula preparando a mesa, ele olhou para trás, para o jardim onde havia passado os últimos anos da sua vida brincando com netos, recebendo amigos, celebrando conquistas. Pensou na cobertura fria e vazia de 10 anos atrás, no homem solitário e amargurado que ele havia sido,
e na jornada extraordinária que o trouxera até ali. Naquela noite, após todos terem ido dormir, Eduardo estava na biblioteca escrevendo em seu diário, um hábito que havia desenvolvido nos últimos anos. Querida Helena, escreveu ele, como sempre fazia, dirigindo-se à esposa falecida, hoje completam exatamente 10 anos desde que Sofia e Isabela apareceram no meu escritório. Se você pudesse ver nossa vida agora. Ele parou, sorrindo ao imaginar a reação de Helena. Ela sempre havia desejado ter filhos, sempre havia sonhado com uma casa cheia de vida e amor. Tenho certeza de que você teria amado Ana Paula, continuou escrevendo. Ela tem a mesma força que você tinha, a mesma capacidade de ver o melhor nas pessoas. E as meninas? Ah, Helena, você ficaria tão orgulhosa delas. Sofia se tornou a médica extraordinária que sempre sonhou ser, e Isabela escreve palavras que curam corações. Eduardo pausou para limpar uma lágrima que escorria pelo rosto. Hoje Miguel me perguntou como Sofia e Isabela me salvaram, e eu percebi algo. Elas não apenas me salvaram da solidão. Elas me salvaram de uma vida sem propósito. Antes delas, eu acumulava dinheiro sem saber por quê. Agora sei que toda a riqueza que construí tinha um objetivo: servir ao amor. Ele olhou pela janela, vendo as luzes da cidade lá embaixo, uma cidade onde dezenas de famílias dormiam em paz porque haviam encontrado ajuda quando mais precisavam. Aprendi que existem 2 tipos de pessoas ricas no mundo, Helena. Aquelas que são ricas para si mesmas, e aquelas que são ricas para os outros. Você sempre soube disso, sempre me incentivou a ser generoso. Demorei 10 anos para entender completamente o que você queria dizer. Ana Paula apareceu na porta da biblioteca, usando um hobby de seda simples, os cabelos grisalhos soltos nos ombros. Escrevendo para Helena, perguntou ela suavemente. Eduardo assentiu. Ela gostaria de você, Ana. Vocês duas teriam sido grandes amigas. Ana Paula se aproximou e beijou o topo da cabeça do marido. Eu gosto de pensar que ela nos ajudou a nos encontrar. Que de alguma forma, ela sussurrou no ouvido das meninas para procurarem você naquele dia. Você acredita nisso? Acredito que o amor verdadeiro nunca morre, Eduardo. Ele apenas encontra novas formas de se manifestar. Eduardo fechou o diário e se levantou, abraçando a esposa. Obrigado, Ana, por aceitar dividir meu coração com a memória de Helena. Por entender que o amor não diminui quando é compartilhado, ele se multiplica. Obrigada você, por me mostrar que nunca é tarde demais para recomeçar. Por me dar uma família que eu nunca sonhei que poderia ter. 2 anos depois, Eduardo estava celebrando seus 82 anos no jardim de casa, cercado por sua família estendida. Sofia estava grávida de seu segundo filho, Isabela havia acabado de publicar um novo best-seller, e os netos estavam maiores e mais espertos. A festa estava repleta de todas as famílias que haviam sido tocadas pelos programas de ajuda criados por Eduardo ao longo dos anos. Havia médicos que haviam estudado com bolsas da fundação, crianças que haviam sido tratadas gratuitamente, pais que haviam encontrado emprego na empresa. Roberto Silva, agora diretor da ONG, se aproximou de Eduardo. Chefe, disse ele, ainda o chamava assim carinhosamente, tenho uma surpresa para você. Ele entregou a Eduardo um álbum de fotos. Reunimos fotos de todas as famílias que foram ajudadas nos últimos 12 anos. São 847 famílias, totalizando mais de 3.000 pessoas. Eduardo folheou o álbum com os olhos marejados. Cada página mostrava famílias felizes, crianças saudáveis, pais orgulhosos. Cada foto contava uma história de esperança renovada. 847 famílias, repetiu Eduardo, maravilhado. 3.000 pessoas. E cada uma dessas pessoas está ajudando outras pessoas agora, acrescentou Roberto. O Senhor criou uma verdadeira rede de bondade. Miguel, agora com 6 anos, subiu no colo do avô. Vovô, quando eu crescer, também quero ajudar famílias igual você. E você vai, meu neto, disse Eduardo. Você e sua irmãzinha, e todos os netos que ainda virão. Vocês vão continuar espalhando amor pelo mundo. Sofia, agora com 4 anos, se juntou a eles. Vovô,
Conta de novo a história de quando a mamãe e a tia Isabela eram pequenas. Eduardo riu. Era a história favorita dos netos, que nunca se cansavam de ouvi-la. Era uma vez, começou ele, duas meninas muito corajosas que não tiveram medo de pedir ajuda para salvar a mãe delas. Enquanto contava a história mais uma vez, Eduardo olhou ao redor e viu Ana Paula conversando com as outras mães, Sofia e Isabela organizando atividades para as crianças, Dr. Mendonça brincando com os netos menores. Viu amor em cada rosto, esperança em cada sorriso, gratidão em cada abraço. Naquele momento, Eduardo soube com absoluta certeza que havia encontrado o verdadeiro significado da riqueza. Não estava nas contas bancárias, nos investimentos, nas propriedades. Estava ali, naquele jardim, naqueles sorrisos, naquela família escolhida e ampliada pelo amor. E eles viveram felizes para sempre, terminou ele a história, beijando os netos. Para sempre sempre, completaram Miguel e Sofia em coro. Eduardo sorriu, olhando para o céu que começava a escurecer. Em algum lugar, sabia que Helena estava sorrindo também, orgulhosa da família linda que ele havia construído com seu coração, que ela sempre soube que era bom. A verdadeira história havia apenas começado. Porque o amor, quando plantado com sinceridade, cresce para sempre, passando de geração em geração, multiplicando-se infinitamente. E foi assim que um bilionário solitário descobriu que a maior fortuna do mundo não era o que ele possuía, mas o que ele havia escolhido compartilhar. Fim. Esta história nos ensina que às vezes os encontros mais casuais podem transformar completamente nossas vidas. Eduardo descobriu que dar não empobrece, enriquece. Que família não se define apenas por laços sanguíneos, mas por laços de amor e cuidado mútuo. E que a verdadeira riqueza está na capacidade de tocar positivamente a vida de outras pessoas, criando uma corrente infinita de bondade que se perpetua através das gerações. O pedido inocente de duas meninas corajosas não apenas salvou a vida de sua mãe, mas transformou um homem amargurado em um pai amoroso, um marido dedicado, e um benfeitor que mudou centenas de vidas. Prova de que nunca sabemos como um pequeno ato de coragem pode reescrever completamente o destino de todos os envolvidos.